Vamos dar sequência ao nosso curso e vamos entender sobre tabelas, né? Arquivo novo, documento, vou criar um documento A4 mesmo, com o número de páginas uma só, sem colunas, né? Apenas com uma aqui. Perfeito. E vou trabalhar com tabela. Aqui no menu tabela, eu posso inserir tabelas. Porém, se eu tentar fazer a tabela aqui dessa forma, ó, ele não aceita. Por quê? Essa tabela ela deve ser construída dentro de uma caixa, né? Dentro de um bloco de texto. Então, faz uma caixa de texto e aí sim insere a tabela dentro dela. Então, tabela é inserir tabela e ele me dá as propriedades para que eu possa configurar. Eu quero para essa tabela duas linhas, por exemplo, e duas colunas. Então, vai ficar uma tabela com 4 celas. Por enquanto, não vamos trabalhar nem com cabeçalho e nem com rodapé. Ela, por padrão, já se adequa à largura da caixa de texto, embora eu possa também passar o mouse entre aqui, ó, e ajustar, aumentando ou diminuindo a largura de uma dessas celas. Então, isso aí é totalmente editável, né? Dá para a gente editar. Mesma forma também que eu posso editar a altura da linha. Dá para fazer aí também. Ctrl Z para desfazer. Vou pegar a ferramenta de zoom, a lupa aqui, e aproximar um tiquinho para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou colocar aqui um conteúdo qualquer, por exemplo, produtos, tab ele passa para o lado, quantidade. Então aqui, camisa, e aqui por exemplo 10, perfeito. E selecionando, né, clicando na célula, segurando e arrastando, eu tenho aqui acima na barra de opções as propriedades referentes à configuração daquela tabela. Então, por exemplo, alinhamento. Se eu clicar aqui, ele centraliza. Para que esse outro alinhamento acima? Repara que se você tiver uma linha maior, por padrão, ele fica posicionado aqui, ó, na parte superior. Ah, mas não era isso que eu queria também ele ao centro ali na vertical. Então, esse outro alinhamento aqui, ó, esses dois alinhamentos vão trabalhar dessa forma. Alinhar, né, tanto na horizontal, como ele está no meio, quanto aqui, ó, o alinhamento vertical. Então, eu tenho essa possibilidade de estar alinhando aí das duas formas. Essa primeira aqui tanto faz, né, se você centralizar aí o conteúdo. Vai pedir de qualquer forma o alinhamento vertical aqui ao lado. Feito isso aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho essa linha para não desregular a tabela, era só para explicar aquilo. Eu vou selecionar novamente as celas. Tem como eu trabalhar com propriedades de fundo, propriedades de borda. E aqui, ó, mais interessante, tem um painelzinho mostrando as linhas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nas linhas para ir retirando. Só vou deixar selecionada a linha que está na parte superior, essa linha de cima. Se eu trocar aqui a espessura, 5, por exemplo, repara lá, ó, a linha superior da minha tabela ficou com uma espessura maior. Então, tem como eu trabalhar aqui nessas propriedades com as linhas diferenciadas. Vou voltar ela aqui para 1, assim como as outras linhas ali. Se eu clicar em todas, eu posso fazer a alteração, obviamente, nem todas aqui de um mesmo tempo. Tanto mudando aqui o estilo da borda, olha, quero ela pontilhada, ali ele vai dar pouca diferença, justamente porque ela está com um tamanho muito inferior. Aí, ó, agora sim dá para visualizar um pouco melhor. Vou dar Ctrl Z para desfazer isso, vou deixar ela como estava anteriormente. E aqui, ó, se eu clicar em uma célula, por exemplo, né, e no painel de cor eu atribuir uma cor para o meu objeto aqui, ó, ele não vai entender. Por quê? A tabela ela não funciona para edição como os outros elementos. Então, ela precisa aqui que você selecione o fundo da célula para você trabalhar. E aí também ele vai mexer somente ao fundo ali do conteúdo. Repara lá, eu coloquei azul em cima, vou selecionar as células abaixo, então não pode somente clicar, você tem que selecionar o conteúdo da célula. E aqui eu defino a minha cor. Em amostras, porque amostras eu acho mais fácil, já tem cores prontas. Vou colocar verde abaixo. Ok. Ele demora um pouquinho para atualizar ali, ó. Vamos visualizar novamente, selecionar. Vamos clicar aqui na cor verde. Ok. E clicar fora para ele tirar a seleção. Perfeito. Então, inseriu para mim a minha cor verde ali ao fundo. Trabalhar com o texto, você seleciona apenas o texto e aqui você tem a propriedade dele. Só lembrar disso aí, não tem como errar. Se é o texto, selecionar apenas o texto, pois se você pegar a célula toda, a propriedade que vai ser alterada é somente de fundo ali, né, daquela célula. Aqui, ó, eu tenho a cor da borda e aqui eu tenho também a cor do fundo para poder trabalhar ali. Então, bem simples, tabela nós vamos estar utilizando aí no decorrer do curso justamente para organizar melhor o nosso conteúdo e é bem útil e fácil de trabalhar, como deu para vocês perceberem aí.